antes da conversa com a Dina, eu gostava de lançar um desafio a todos e de vos propor respostas a um pequeno quiz que vamos lançar, e gostava que estas respostas pudessem servir também de mote para a conversa com a Dina. Vou então pedir para disparar o quiz, são 3 perguntas muito simples que vou passar a ler. Na vossa opinião, a grande distribuição deve fazer compras de forma mais regional e local? Sim ou não? Na vossa opinião, a grande distribuição deve reforçar as compras a pequenos produtores? Sim ou não? Na vossa opinião, devem ser flexibilizadas as condições de entrada de fornecedores na grande distribuição? Fico a aguardar as vossas respostas para iniciarmos a conversa com a Ondina. Vamos dar mais uns segundos para que todos possam responder. Temos mais de 100 respostas, creio eu, portanto acho que podemos terminar o quiz. Vamos conhecer os resultados então em alguns segundos. Muito bem, então 96% dos nossos participantes que responderam ao quiz consideram que a grande distribuição deve fazer compras de forma regional e local. 98% dos nossos participantes consideram que a grande distribuição deve reforçar as compras a pequenos produtores. E também, sem surpresa, 93% dos nossos participantes acreditam que devem ser flexibilizadas as condições de entrada de fornecedores na grande distribuição. Muito bem, obrigada pela vossa participação e vou então pedir à Ondina Afonso que se junte a nós. Ondina, bem-vinda. Já cá estou. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez nas nossas iniciativas. Queria começar, antes de entrarmos aqui nestas questões que colocámos à nossa audiência e que são questões muito faladas nos últimos meses, relativamente aqui à relação entre a produção e a distribuição, mas queria perceber um bocadinho do lado da distribuição, o que é que foi mais disruptivo em tudo aquilo que sentimos nos últimos meses, desde que mergulhámos nesta pandemia de Covid. Como é que foi gerir? Já sabemos a parte logística que foi complicadíssima, mas como é que foi gerir de repente uma série de pedidos e de apelos do lado da produção para que pudessem integrar? Eu sei que vocês abriram o clube a mais alguns produtores, queria perguntar-lhe como é que foi esta gestão deste fluxo tão grande de gente que vocês tiveram que acomodar, no fundo, na vossa cadeia. Então, muito boa tarde a todos e começo por agradecer rapidamente o convite à Isabel Martins e à revista também Vida Rural. É um prazer estar aqui também neste formato. Relativamente à iniciativa que nós, Clube Produtores Continente, tivemos no final do mês de março, foi de facto uma iniciativa proativa do nosso lado, ou seja, em diversos pontos de situação que nessas semanas de março fomos fazendo entre as direções comerciais e também com a nossa, digamos assim, a nossa administração, de facto percebemos que estes pequenos produtores que viram os seus negócios estagnados por fecho da restauração, portanto dos restaurantes e dos cafés, que eram os seus clientes e também alguns eventos como feiras e esse tipo de espaços onde se escoava muito destes produtos que depois já vou falar a seguir, e decidimos no final do mês de março abrir e fazer uma comunicação através das nossas redes sociais de que o Clube Produtores estaria disponível para integrar novos membros. Naturalmente preparamos uma equipa, temos uma equipa dedicada só a esta iniciativa, portanto pessoas que fazem a recepção das candidaturas através do e-mail do clube, que depois é feito ali um pequeno questionário para tentar perceber de que forma é que essa candidatura, digamos, qual é o perfil, se é uma empresa, porque já tivemos até candidaturas de pequenos produtores que nem sequer a empresa estava constituída, portanto logo um problema, e assim esse é um problema, é uma barreira para se conseguir aqui ter alguma consequência, digamos assim, do contacto.
e depois encaminhávamos este primeiro filtro, digamos assim, para as equipas comerciais respectivas. Isto tudo num prazo de 24 horas, estávamos a tentar fazê-lo. No final de 15 dias já tínhamos mais de 80 candidaturas, neste momento já estão mais de 100. Eu diria que estamos com uma taxa de resposta portanto, eficaz, eficiente e efetiva de mais de 50% que já estão a trabalhar connosco. Há aqui uma faixa deles que estamos aqui também ainda em conversações, porque há aqui até algumas questões do âmbito burocrático e até mesmo legal que é preciso cumprir e que estamos a dar um apoio, portanto acaba quase por ser uma iniciativa pedagógica também para alguns destes produtores que não tinham ideia de alguns requisitos mínimos que era necessário, fosse para nós, fosse para outra entidade. E portanto... Dina, desculpe interrompê-la. Esta procura de produtores que foi feita em âmbito nacional, portanto no fundo estavam à procura de pessoas de norte a sul do país, a parte das compras já foi feita numa lógica mais regional, ou seja, os continentes, as lojas em cada região estavam já a tratar das compras dos produtores de cada região, ou não? Ainda houve uma lógica muito centralista, de central de compras? Como é que já há aqui uma diferença ou não? É um misto, digamos assim, todo o contacto e a negociação é feita centralmente, porque temos a equipa comercial, portanto em Lisboa, neste caso já não está em Lisboa, mas há uma estrutura central, digamos assim, não é? Online também. Depois, este produtor, o produtor é reencaminhado para o continente, para a loja mais próxima da sua região. Portanto, por um lado também, naturalmente que não tem capacidade de estar a levar aos nossos entrepostos, porque era o que estávamos a falar, o transporte é mais um custo, etc. Portanto, o andar a alguns quilómetros poucos da sua exploração, da sua casa, da sua pequena fábrica, digamos assim, a uma loja continente não é assim tão complicado e, obviamente, por outro também diminui a complexidade das nossas operações em termos de logística, porque então, está a haver uma pressão e, portanto, ia ser complexificar ainda mais aquilo que já estava. Portanto, esta parceria, digamos assim, com produtores, naquilo que nós chamamos as entregas diretas, já era algo que nós já tínhamos, portanto, não foi nada de novo para nós, porque já tínhamos, diria, mais de 50 produtores neste regime que fazem as entregas diretas, nomeadamente de padaria e pastelaria, muitos pequenos negócios que entregam em algumas das nossas lojas e para nós, portanto, é uma mais-valia porque são produtos diferenciados, as pessoas conhecem, também traz digamos, uma oferta diferente à própria loja. Tínhamos também já produtores de charcutaria, fazer exatamente as mesmas entregas diretas, algumas frutas, por exemplo, o caso de alguns morangos, de alface já é uma prática que nós temos, também aqui para ganharmos frescura, portanto não foi e não é nada de novo este circuito curto de distribuição. Mas é numa lógica sempre mais associada a pequenos produtores ou nem por isso? Ou também estas não, é entregas sempre uma diretas? lógica, não, é sempre associada à lógica de pequenos produtores pela falta, eu não gosto de dizer falta porque dá aqui um caráter negativo que não é, mas vamos pôr assim, pela falta de capacidade ou porque não tem quantidade. Fazer entregas nos entrepostos. Exatamente, para nós não tem problema, o tamanho não é problema, nunca foi. E portanto o facto de otimizarmos tudo isto que já tínhamos, acho que veio casar entre aspas com esta situação que estamos a viver. Nina, como é que se lida com esta questão dos pequenos produtores? Sendo o Clube de Produtores um clube que nós sabemos que tem muitas exigências na sua entrada, é preciso cumprir uma série de requisitos a nível de certificação, de higiene e de segurança alimentar, enfim, os produtos são analisados. Como é que nós conseguimos? Uma das questões que nós lançamos aqui tem a ver com a flexibilização, porque os pequenos produtores têm muita dificuldade em conseguir cumprir muitas vezes estes cadernos de encargos, não é? Todos estes requisitos. Como é que se consegue
tentando abrir a porta a pequenos produtores, que nós sabemos, como a Ondina disse, que não só é necessário, como às vezes introduz elementos diferenciadores nas lojas, não é? Dos produtos diferentes de cada região e de explorações mais pequenas, mas como é que se consegue conciliar isto com as vossas normas e ao mesmo tempo também garantir aqui que estamos a cumprir todas as regras de higiene, de segurança alimentar, de sanidade, tudo isso, e até das próprias questões de certificação e tudo mais. Como é que balanceamos esta questão? Eu diria o seguinte, em termos de cooperadores, os que temos e que já eram membros efetivos já há muitos anos, de facto cumprem aqui com algumas certificações, até porque vamos dar o exemplo de algumas organizações de produtores que já são exportadores, portanto já cumprem com requisitos de qualidade bastante exigentes, igualmente ou mais até que os nossos, porque são exportadores para outras cadeias de supermercado, por exemplo na Europa, não é? E, portanto, naturalmente também não vamos pedir, e lá está a flexibilização, não vamos pedir a estes produtores que tenham esse tipo de certificações, mas pelo menos aquilo que é o legal e aquilo que são requisitos mínimos de acompanhamento no caso de uma exploração de, vamos imaginar, de umas alfaces ou uns legumes, qualquer deste tipo ou qualquer produto desta natureza tem que ter aqui um acompanhamento naquilo que tem a ver com a aplicação de fitofármacos. Porque também temos que dar a salvaguarda aos nossos clientes que não estamos a colocar produto não conforme nas lojas. E, portanto, isso é um trabalho também que tem sido feito, apesar da distância, tem sido também pedagógico junto de alguns produtores. Temos feito alguns pedidos, já conseguimos até enviar e pedir a algumas pessoas da equipa e até entidades que trabalham connosco para dar esse apoio no campo e perceber realmente se estavam a cumprir com os mínimos requisitos e naturalmente estamos aqui a flexibilizar muito daquilo que é o nosso protocolo, digamos assim, de integração para o Clube Produtores, mas assim o que vivemos neste momento chama-nos para isso, não é? E portanto o que nós também e o que nós acreditamos muito nesta fase que vai ajudar estes produtores é que daqui a meia dúzia de meses estejam também de uma maneira mais robusta e mais forte e com mais consolidada até para continuarem a trabalhar connosco. Nós não queremos que sejam produtores de época, não é? E que acabe e quando isto acabar vão-se embora. Gostávamos muito que ficassem connosco porque realmente estamos aqui a crescer e estamos a ver e a ter coisas muito interessantes nas nossas lojas e portanto queremos fazer o caminho com eles como fizemos no passado com os outros produtores. Ondina, há aqui alguma obrigatoriedade de as pessoas estarem associadas em organizações de produtores ou vocês conseguem trabalhar perfeitamente com um pequeno agricultor que não esteja associado a uma organização? Trabalhamos com produtores individuais, com empresas familiares, não tem esse tipo de exigência de todo. Uma coisa é certa, eu diria que se muitos se juntassem à volta de uma organização ou outro formato qualquer, mas que pelo menos lhes dessem mais capacidade em termos de logística, em termos de armazenamento, em termos de frio, até capacidade de frio, eu acho que era uma mais-valia também para esses produtores, porque viam também diluídos alguns custos, partilhados alguns custos, terem algum poder negocial também, se calhar mais à frente quando isto tudo passar, juntamente connosco e portanto eu acho que tudo o que seja juntar, agrupar, traz sempre benefícios. Ondina, tenho aqui já várias perguntas que foram colocadas no chat para si, mas tinha aqui uma que ainda gostava de colocar, que tem a ver com esta entrada de novos produtores e provavelmente até de alguns novos produtos, não sei, que podiam não estar no vosso portfólio por serem muito específicos. Trouxe-vos aqui algumas surpresas interessantes, portanto, produtores que vocês não estavam à espera de encontrar, tipos de produções que não estavam à espera de encontrar. Qual foi aqui a grande surpresa e aquilo que vocês querem levar para o futuro daquilo que encontraram durante este período atípico? O que temos vindo a encontrar é uma diferenciação incrível de produtos e posso dar o exemplo dos queijos. Tem sido surpresas muito agradáveis, temos trabalhado aqui com alguns conselhos, até com algumas câmaras municipais, que também fizeram esta ponte, digamos assim, de articular connosco e pedir para fazermos as visitas, e já o fizemos, tivemos agora a oportunidade nesta semana de fazer a visita a alguns produtores e temos encontrado
lugares pequeninos, mas com boas práticas de higiene, com uma diferenciação fantástica, com um amor ao seu trabalho e àquilo que fazem, que eu acho que de facto isso é fantástico e tem sido surpresas muito, muito agradáveis, apesar do panorama que estamos e do que estamos a viver neste momento. Uhum. Houve algum produto que vocês não comercializassem, estou a falar de variedade, algum tipo de fruta, de hortícola, enfim, seja do que for, que vocês não tivessem no vosso portfólio e que agora existe? Que fosse algo muito específico, por exemplo, ao canal Oreca? Se lembra? Sim, que me lembro assim de repente, tem a ver, por exemplo, com as raças autóctones. Nós já trabalhamos no passado com muitas raças autóctones, eu diria que somos a cadeia de retalho que mais raças autóctones tem nas suas prateleiras. Mas agora continuamos a aumentar esse leque e até mesmo termos mais quantidade, o que para nós também é muito bom. O que é que acontecia? Por exemplo, o caso da Barrosan e outras que já eram nossos fornecedores de uma ou duas lojas, mas que agora, porque também tinham o seu negócio, digamos assim, muito dedicado à restauração, não é? E acabamos por ter aqui mais variedade e carne de qualidade. Uma coisa também importante, eu acho que não sei se me vai perguntar ou não, mas eu acho que é importante sempre tirar o moral da história, não é? E há aqui algumas resoluções, digamos assim, algumas conclusões que era importante tirar daqui e oportunidades, de facto, e eu tenho, sempre que posso nestes fóruns, tenho feito esta referência, que tem a ver com a capacidade da nossa, ou digamos, a nossa autossuficiência enquanto país. Muitas das vezes somos acusados, enquanto cadeia de retalho, de não termos produto português nas prateleiras, e nomeadamente o caso da carne, de outras origens. E o facto é que, infelizmente, Portugal não é autossuficiente no caso da carne de bovino. E, portanto, o que é que acontece? Acabamos por ter que ter carne de outras origens. Mas estamos a falar de outras, podemos falar também daqui de outras categorias. E eu acho que, e era isso que eu queria dizer, acima de tudo, que estamos numa fase muito importante para, primeiro, reforçar as parcerias, distribuição, produção. Aquele caminho que nós já fazemos há 22 anos, continuar a fazer e acho que reforçar ainda mais. Segundo, apostar naquelas categorias que nos podem dar autossuficiência e temos capacidade para o fazer. Estamos a falar da fileira dos cereais, da fileira da carne, que acabam por estar interligadas. E por outro, termos aqui um apoio, e nós estamos a fazê-lo, mas eu acho que isto até poderia ser mais a nível das políticas da agricultura, apostar na capacitação, porque apesar de estarmos no século XX e termos grandes organizações produtores e não só, não independentemente do tamanho, mas já com muita capacidade e certificações muito evidenciadas, há aqui muitas iniciativas que nós percebemos que ainda carecem de alguma estrutura, de algum conhecimento, e acho que isto era um trabalho importante para o país, para se fazer nesta altura, para também dar aqui uma ajuda a estes produtores que nos apareceram. Muito bem, Andina, tenho aqui uma série de questões, vamos ver se vamos conseguir ter tempo para as colocar todas. A primeira tem a ver com qual é o principal entrave ou desafio que neste caso o clube tem para poder disponibilizar mais produtos vindos da pequena produção aos seus clientes. Portanto, qual é o principal desafio para não haver mais pequena produção nos vossos supermercados? Eu não colocava como entrave, porque daqueles que estão a submeter candidatura, eu diria que temos aqui uma percentagem muito importante e interessante de sucesso. Mais uma vez eu digo, acaba por falhar a aplicação e a implementação de boas práticas, nomeadamente no caso dos fitofármacos, estamos a falar das frutas e legumes, e no caso da charcutaria também temos tido aqui algumas situações de não cumprimento legal a nível da rotulagem e que às vezes os produtores também não sabem, é uma questão de não saberem, é mesmo falta de capacitação de conhecimento. E, portanto, eu acho que esse é um entrave. De resto, não temos entraves nenhuns, é apenas cumprir com os mínimos olímpicos, digamos assim, para integrar aqui o clube. Tem aqui uma pergunta que diz respeito aos pagamentos, em que molde é que são efetuados os pagamentos aos pequenos produtores? Há alguma diferenciação entre pequenos produtores e grandes produtores?
Claro que nós nesta altura, e até para o Clube Produtores em geral, criamos aqui um programa de pagamentos de prazos de uma semana para facilitar a tesouraria e, portanto, há de ser algo que vai ficar, e no caso dos pequenos produtores também já o era, de uma maneira, já era diferente, mas neste momento até abrimos para todo o clube este programa, sim. Uhum. Muito bem. Tem aqui outra questão também relativamente a estas questões comerciais. Quem é que suporta as promoções que são feitas nas frutas e legumes? Se é o produtor e se os pequenos produtores também lhes é cobrado rapel? Não, de todo. Isto, eu acho que é importante aqui distinguir aquilo que são grandes marcas, e o Pedro Pimentel está aqui e sabe tão bem como eu, e se calhar até sabe melhor, que são negócios completamente diferentes quando estamos a falar de empresas multinacionais. Quando estamos a falar de produção, eu gosto sempre de dar o exemplo que nós temos com os cereais do Alentejo, e que é um exemplo de livro aberto de negociação, onde as 6 organizações de produtores de cereais que trabalham connosco indiretamente, porque eles produzem trigo, nós compramos a farinha, mas fizemos aqui uma parceria em que eles, portanto, dizem claramente qual é o preço que eles precisam, naturalmente, de vender para pagar as suas contas e para ser rentável. A moageira diz claramente a sua margem e, portanto, aquilo que precisa também para vender a farinha a nós com rentabilidade e, portanto, numa folha Excel aberta chegamos todos aqui a um acordo e compramos a farinha e estamos a comprá-la mais cara do que se fosse uma farinha importada, exatamente para termos aqui um espírito de produção nacional e de irmos buscar, obviamente, um produto de excelente qualidade. E por isso eu acho que este tipo de transparência com os pequenos produtores acontece. Estamos com outros exemplos, no caso do mel, a mesma coisa, portanto, em que é partilhado os custos, nós explicamos como é que é feita a nossa proposta final de preço ao público, não é? E, portanto, eu acho que isso é um caminho que temos que fazer. Agora, obviamente, não é pedido aos produtores para pagarem promoções, nem esse tipo de investimentos, não, de todo. Uhum. Ondina, uma pergunta muito curta, se o Clube Produtores ainda está aberto a entrada de novos produtores? Está, sim, senhora. Continuam à procura? Muito Continuamos, bem. sim, senhora. Está respondido. Pequenos produtores biológicos têm alguma possibilidade de vender em lojas mais próximas das explorações agrícolas? Nós temos, em alguns, diria nas lojas Continente, temos sempre um espaço para produtos biológicos e, portanto, se a pessoa que me está a colocar a pergunta, se tiver alguma loja Continente próxima, pode entrar em contacto connosco, porque podemos também aqui, e temos tido alguns contactos produtores biológicos exatamente nesse sentido, de abastecer essas lojas também de uma maneira mais próxima. Muito bem. Tem aqui uma pessoa que não é produtor, é um distribuidor, mas que tem relações muito próximas com produtores e pergunta se tem hipótese de estabelecer uma relação comercial convosco. Sim, nós tivemos já alguns casos, não sei dizer quantos, mas de dimensões muito pequeninas e que o que é que nós fizemos? Direcionamos esse contacto para alguns, digamos, representantes e alguém que consiga juntar aqui vários produtores e vários produtos e, portanto, ter aqui um papel de uma pequena plataforma e assim depois fazer a distribuição. E, portanto, neste caso eu diria que, à partida, parece-me que sim, que é uma questão depois de conversarmos e enviar-nos um e-mail Ou seja, Ondina, quando estamos a falar de microprodutores que não têm nem capacidade logística, nem volume para poder estar convosco, estes intermediários, se assim podemos dizer, Exatamente. podem ajudar fazendo, no fundo, Exatamente. a captação deste volume, não é? A recolha, Sim. a concentração desta oferta e o tratamento logístico até às lojas, é isso, não é? Sim, exatamente, com agrupamentos de produtores que já trabalham connosco, já estão, digamos, com o sistema todo aliado e podem, e o que nós estamos a fazer em alguns casos, sugerir que entre em contato com estes agrupamentos e que através deles façam a sua comercialização, que é muito mais simples. Muito bem. Está aqui uma pergunta também muito simples, como é que se pode fazer parte do clube? Eu creio que a Ondina já falou mais ou menos no início da intervenção como é que isto ia acontecer, não é? Sim, mas muito rapidamente. Sim, neste período de pandemia, não é? E atendendo novamente às regras de flexibilização que estamos a ter, nós estamos apenas aqui com um conjunto de critérios básicos e mínimos
para cumprimento, principalmente naquilo que tem a ver com requisitos legais e a empresa constituída, o número de operador hortofrutícola, obviamente a questão da rotulagem no caso dos queijos, portanto aqui há alguns conjuntos de requisitos, um conjunto de requisitos aliás mínimos de segurança alimentar também que queremos aqui garantir que chegam às nossas lojas produtos conformes naturalmente, de resto não estamos a colocar mais exigências e como disse e reforço, é um caminho que queremos fazer com estes produtores para daqui a meia dúzia de anos serem até quem sabe exportadores também ou pelo menos terem aqui uma capacidade diferente e mais robusta e com algum conforto também naquilo que é a sua produção. Ondina, tenho aqui duas perguntas que vou agrupar numa só, até para finalizarmos. Há aqui outras que vão ficar, como eu já fiz com o Pedro, para serem respondidas mais tarde, que têm a ver com a questão das importações neste período, se diminuíram ou não, e a procura de produtos nacionais por parte dos produtores. Houve um aumento da procura, por parte dos consumidores, desculpe, houve um aumento da procura por parte dos consumidores de produtos nacionais e as vossas importações aumentaram ou não durante este período? Eu diria que nós temos aqui uma tempestade perfeita, porque tal como o Pedro Pimentel disse, eu também confirmo que há uma procura neste momento na parte dos frescos muito grande relativa no caso das frutas, aos citrinos. Por um lado, por isso é que eu digo que é uma tempestade perfeita, porque coincide com a época, coincide com a época que temos tudo, portanto, é fruta portuguesa e realmente tem sido um crescimento incrível e uma procura muito, muito grande, conjugando, portanto, eu aqui diria a Portugalidade com a questão da imunidade e da saúde. Mas, por exemplo, também uma das iniciativas que fizemos, até porque também percebemos que o caso dos queijos era dramático, diria mesmo, lançamos uma feira de queijos de Portugal há cerca de 15 dias, eu acho que até faz agora, hoje ou ontem, fez 15 dias, e onde incluímos todos estes produtores de queijo, os que já eram naturalmente, e incluímos os que foram entrando e fim das 2 semanas já vendemos 90 toneladas de produto. Portanto, as pessoas estão mesmo muito sensíveis àquilo que é português e é importante dar essa comunicação e comunicar em loja, que é o que nós estamos a fazer, para, obviamente, no ato de escolha e de compra, poder estar e saber o que é que está a comprar. Muito bem. Ondina, como lhe disse, não vamos colocar aqui mais questões para não alongar muito mais, até porque já estamos aqui ligeiramente atrasados em relação aqui aos nossos timings.